Olá, pessoas! Então, no vídeo passado, o que nós aprendemos? A divisão dos verbos significativos. Aí nós vimos que os verbos significativos eles podem ser intransitivos ou transitivos. Intransitivo, quando não precisa de complemento. Transitivo, quando precisa de complemento. Então tá aqui, ó. Verbo transitivo é aquele que a ideia transita, passa do verbo para um complemento. Então esses verbos são verbos que precisam de complemento. Eles estão divididos em 3 categorias: direto, indireto ou direto e indireto. Vamos entender a diferença entre eles. O que seria então um verbo transitivo direto? É aquele que precisa de complemento sem o auxílio obrigatório de preposição. Então, para você classificar o verbo transitivo, basta você prestar atenção na necessidade ou não de preposição. Quando eu falo, ó, eu terminei a prova. Terminei é o verbo. A prova é o complemento. Dá até um zoom aqui para vocês verem. Ó. Se você perceber, entre o verbo e o seu complemento não existe preposição. Então eu falo que essa ligação do verbo com o complemento se dá diretamente. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo direto. Outro exemplo. Quando eu falo aqui, ó, meu amigo destruiu. Destruiu o quê? O carro. Ó, a ligação entre o verbo e o seu complemento também não se dá por meio de uma preposição. Então é uma ligação que se dá diretamente. Por isso que esse verbo também é um verbo transitivo direto. Já o verbo transitivo indireto é aquele cuja ligação entre o verbo e o seu complemento se dá de forma indireta. Como é que acontece isso? Quando eu tenho uma preposição. Então eu vou ter o seguinte, ó, verbo mais preposição mais complemento. Então olha só, a ligação, parece até coisa de carro, né? A ligação não se dá de forma direta. Ela passa primeiro por uma preposição para depois chegar no seu complemento. Então eu falo que ela é indireta. Olha só, não gosto, verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. Não gosto de quê? De comédia romântica. Observa que a ligação entre o verbo e o seu complemento se deu por meio da preposição de, tá certo? Outro. Aqui não confiamos. Confiamos em quê? Em políticos falastrões. Verbo e seu complemento. Cadê a preposição? Tá aqui, ó, entre os dois, fazendo a ligação. Então eu tenho um verbo transitivo direto. Para facilitar a minha identificação dos verbos, é só eu lembrar o seguinte, ó, verbo transitivo direto, eu vou fazer a pergunta o que. Quando eu tiver um verbo transitivo indireto, a minha pergunta vai ser de, em, a, para. Geralmente esses 4, a gente já percebe. Que ou quem. Vamos ver aqui esse exemplo de novo, só para a gente perceber essas perguntinhas aqui, ó. Terminei a prova. Terminei o que? A prova. Verbo transitivo direto. Destruiu. Destruiu o que? O carro. Transitivo direto. Não gosto. Não gosto de que? De comédia romântica. Transitivo indireto. Confiamos. Confiamos em quem? Em políticos falastrões. Transitivo indireto. Beleza? E aí também nós podemos juntar essas duas ideias em um único verbo. Como assim? Nós temos verbos que são chamados de verbos transitivos, direto e indireto ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele vai usar no mínimo dois complementos ao mesmo tempo, sendo um complemento com preposição e o outro sem. É como se eu juntasse o verbo transitivo direto, eu pegasse lá o verbo transitivo direto mais verbo transitivo indireto, juntasse os dois num só, aí teria o verbo transitivo direto e indireto. Tá? Então aqui eu vou fazer inclusive as duas perguntas que eu fiz lá. O que a quem? O que para quem? O que
de quem? E assim sucessivamente, ó. Sabrina pediu. Pediu o quê? Ajuda. A quem? Ao porteiro. Perceberam que eu tenho dois complementos? Ó, o primeiro é direto, porque não tem preposição. O segundo tem aqui a preposição a, que é indireto. Então, o verbo pedir é um verbo transitivo direto e indireto. O governo enviou. Mas o governo enviou o quê? A quem? Ó, então vamos lá. O governo enviou o quê? Uma proposta de reforma trabalhista. Já tem aqui um verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Mas ele enviou a quem? Ao Congresso. Indireto. Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Espero que sim. Espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula a gente começa a falar sobre regência. Tranquilo? Até!